longe de ser aquela partida que a gente imaginava, a dos melhores dos sonhos, o time do Vitória estava, nada disso. Foi o meu retrato de todos os jogos que o Vitória venceu aqui no Barradão. Primeiro tempo, ok. Primeiro tempo de um time muito intenso. Segundo tempo de um time que sofre muito. E termina o jogo, sempre a torcida termina o jogo, sempre os jogadores terminam o jogo com a sensação de alívio. E hoje, a Vitória passou por um triz de ser perdida praticamente no último lance. O jogador do Ceará cabeceou uma bola por cima e quase o Vitória viu de novo o mesmo filme que viu diante do Palmeiras, do Sport e do Juventude aqui. O Vitória ia ver novamente o mesmo final. Mas, graças a Deus, hoje a sorte resolveu sorrir pra gente e a bola acabou indo por cima. A Vitória sai do Barradão com a vitória. Em termos de pontuação, sai com o resultado. Um resultado que coloca ele de novo dentro da briga para sair. Mas ainda a luta é muito árdua. Não se tem como ter grandes novidades desse time, já que o time que teve o mesmo comportamento de dificuldade para segurar o resultado, de sofrer muito no final, com os 3 treinadores anteriores. Sofreu com Chagas, sofreu com Carille, sofreu com Carpini e iria sofrer também com o Jair Ventura, e sabia disso. A grande diferença desse jogo de hoje, mais uma vez, é preciso se falar da torcida. Mais uma vez, é preciso se falar que essa torcida do Vitória é uma torcida muito aguerrida, é uma torcida que briga muito. E hoje tivemos aqui 16 mil pessoas, num horário horrível, numa fase horrível de time, e o Vitória conseguiu colocar 16 mil pessoas. Então assim, mais uma vez, chovendo molhado, sempre falar que essa vitória foi da torcida, mas hoje o que teve de diferente desse time do Vitória foi um time do Vitória que, de fato, entrou em campo para guerrear. O time do Vitória entrou em campo realmente para jogar, realmente para batalhar. Alguns comportamentos do Vitória fatalmente melhoraram. Recuperação pós-perda, embora em alguns momentos o Vitória não conseguiu recuperar a posse de bola, mas só em pressionar o adversário, só em tirar o espaço do adversário com a bola, isso já foi muito positivo. É óbvio que ainda falta transição, é um time que a bola queima muito no pé, um time que busca o tempo todo transição, o tempo todo correria, um time muito vertical, e isso em alguns momentos do jogo é ruim, porque você fica o tempo todo nesse troca-troca, nesse embate. E isso, invariavelmente, só a defesa vai sofrer em algum momento. Então acho que falta o Vitória botar a bola no chão em alguns momentos. Mas assim, diante da pressão que estava, diante de uma rodada que finalmente se desenhava para que o Vitória vencendo, voltar de novo para a briga, o resultado foi espetacular. A sensação é de uma goleada, de um time do Vitória que guerreou, que batalhou, que goleou o time do Ceará. Só que na verdade o placar prático foi o velho 1-0 que a gente já está mais que acostumado. Então assim, foi um resultado que coloca o Vitória de novo na briga pela permanência. Ainda está muito longe, ainda temos uma diferença de 2 rodadas para poder tirar dos outros adversários, mas é um jogo que talvez dê confiança a esse time do Vitória para poder seguir. O Jair Ventura repetiu a mesma formação tática que já havia repetido, já tinha trabalhado diante do Grêmio, foi uma grande surpresa, ele manteve. É bom manter o mesmo padrão tático, manutenção, deixar o time com a mesma forma de jogar, é muito positivo isso, porque você vai criando memória nos jogadores, vai criando entrosamento, então isso é bom, isso é positivo. Só que, por outro lado, o fato dele jogar o tempo todo dessa forma faz com que o Vitória basicamente só tivesse os lados do campo para poder trabalhar. Então fez com que o time do Ceará em determinado momento entendesse como é que o Vitória ia jogar. Então você tinha ali um Cáceres, você tinha Cáceres de um lado, o Ramon do outro, o Eric por dentro, canta lá perto do outro. Você sabia exatamente como o time do Vitória ia jogar. Tanto que o Ceará no segundo tempo preencheu um pouquinho mais o lado, o Vitória teve dificuldade para poder sair. Por quê? Essa bola não passava pelo meio do Vitória. Roland e Baralhas eram jogadores basicamente de pressão, recuperação e aceleração. Então isso de fato faltou ao Vitória, na verdade, esse tipo de situação.
certo? Então, o primeiro ponto foi esse. Mas acho que de forma geral. É porque eu tô gripado. Isso aí. De forma geral, o time do Vitória conseguiu fazer seu gol no primeiro tempo, numa jogada de bola parada. Faz tempo que a gente não marca gol de bola parada, né? Então a Vitória conseguiu fazer gol de bola parada, só que aí recuou. O Ceará passou a ser senhor da partida, passou a controlar as ações do jogo. E aí o Vitória não chegou a sofrer um perigo no primeiro tempo. Teve algumas bolas passando ali próxima à área, mas nada de muito perigo. E no final das contas o Vitória sobreviveu. No segundo tempo, uma partida do Vitória é completamente diferente da partida do Vitória do primeiro tempo. Se no primeiro tempo o Vitória conseguiu atacar, conseguiu botar o Ceará contra as cordas, no segundo tempo o Vitória não conseguiu fazer isso. O Vitória teve muita dificuldade para poder jogar, muita dificuldade para fazer transição. Tanto que praticamente não ameaçou o gol do goleiro Bruno Ferreira. Teve ali uma ou outra situação de mais pressão, mas pouca finalização. E o Lucas Arcanjo salvou o Vitória em pelo menos uma ocasião e teve a bola no final do jogo aos 48 do segundo tempo, que poderia ter sepultado a chance do Vitória permanecer na Série A. Um resultado diferente de Vitória hoje era um resultado para matar o Vitória no Campeonato Brasileiro. Mas ainda bem que isso não aconteceu. Na nossa projeção pré-live que eu estava falando, o jogo de hoje era um jogo de obrigação de vencer. E o Vitória consegue isso. E agora vai pro jogo diante do Vasco, com 2 desfalques já confirmados, o Renzo e o Ramon, que levaram o terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo. Então o Vitória vai pro Rio de Janeiro com a confiança um pouquinho melhor, um pouquinho mais elevada, por ter vencido o Ceará em casa. Agora é fora de casa, repetir o mesmo padrão, repetir o mesmo desempenho e conseguir pontuar. Agora contra o Vasco é pontuar. Se vencer, ótimo, excelente, maravilhoso. Mas se conseguir um empate lá também não é ruim não. Até porque o Vitória tem mais jogos aqui no Barradão e vai precisar novamente da atmosfera da torcida. Mas foi um jogo, uma vitória que eu classifico a vitória do alívio, uma vitória da sensação de dever cumprido de mais uma vez. Mais uma vez nós tivemos uma vitória de alívio, de sensação de dever cumprido, mais de um time que tem ainda muita dificuldade para poder jogar. E assim, é uma dificuldade que não vai ser resolvida aqui pro final do ano. Tem que aceitar e, infelizmente, esse foi o elenco montado pela gestão de futebol do Vitória, pelo presidente Fábio Mota, pelo diretor Gustavo Vieira, pelos técnicos que passaram, por Manequinha. É um time do Vitória que vai sofrer até o final. Se for para ganhar, a gente vai ganhar de 1-0. Então, é isso que temos para hoje. Então, assim, é uma vitória de alívio, uma vitória que coloca o Vitória de novo na briga contra o rebaixamento, coloca o Vitória já com viés de repente já enxergar uma saída da zona daqui a 2 rodadas. Então tudo isso é bom, tudo isso é positivo, mas assim, mais uma vez, Vitória poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade, poderia ter tido um pouquinho mais de posse de bola, poderia no segundo tempo ter conservado mais a posse de bola, não precisava estar o tempo todo acelerando. Eu acho que inclusive que Matheusinho entrou com esse intuito de ter mais a bola, de permanecer mais com a bola, mas não conseguiu fazer isso. E aí vem muito mérito da marcação do Ceará, vem muito a questão do entendimento dos jogadores, os próprios jogadores queriam o tempo todo estar acelerando, né? Cáceres o tempo todo passando, pedindo a bola. O Renzo o tempo todo sem vir aproximar para manter a bola. E Matheusinho tendo que tentar manter o ritmo do jogo. Parece que o que Jair Ventura pediu a ele foi isso. O ponto interessante, e aí fazendo uma comparação entre Carille, Carpini e Chagas, que Jair Ventura não demorou muito para poder mudar, né? Com 10 minutos de jogo ele já sacou Matheusinho e Oswaldo. Com 25 já mudou mais 2, deixou o time mais, oxigenou mais o time. Então isso é uma mudança, mais uma mudança dentro daquilo, além do fato do Jair estar o tempo todo jogando com o time, né? O tempo todo Vitória mudando a forma de sair, com Carpini e Carilho, Vitória saía sempre, quase o tempo todo na bola curta. Com o Jair Ventura já modificou durante a partida, hora era curta, hora uma bola mais longa que buscava não Kaiser como referência, e sim uma bola ali mais no meio de campo, para Baradas brigar, para Ronald brigar, para brigar por uma segunda bola do que uma primeira. Então, isso tudo faz com que o Vitória já tenha algumas mudanças. E assim, o fato da bola longa é interessante porque se você tá sofrendo muito, você sai curto, você pode ter problemas, que o time adversário já vai estar lá em cima. Então, quando você pega a bola e lança para frente, você tira da pressão, você bota em disputa ela, você
existe a possibilidade do time sair. Então, assim, esses comportamentos foram muito positivos. E o jogo de hoje confirma aquilo que eu já tinha falado pro jogo do Grêmio. O nome para ter substituído o Carpini era Jair Ventura, não era Carille. Fica muito claro a diferença de comportamento do time do Vitória. E eu falo de comportamento. Comportamento tático, comportamento, inclusive, de comportamento realmente em campo, da forma com que jogou, que a opção não era pro Carille. Carille, como eu já falei, pré-jogo, era um treinador de barriga cheia. Jair Ventura, um treinador com fome. E o time do Vitória tá com mais fome agora em campo. Então acho que o jogo de hoje, o resumo foi esse daí. É claro que a gente vai analisar mais, daqui a pouco tem coletiva com o Jair Ventura, a gente vai fazer a coletiva ao vivo, então não se preocupe, daqui a pouco vai entrar o link lá de baixo, a gente vai fazer a coletiva ao vivo, a gente vai aprofundar mais as análises individuais, falar mais a respeito do jogo, mas a análise de fato da partida é isso, o resumo geral da partida é isso. Acho que foi um jogo